Olá pessoal, hoje estreamos a quarta temporada do Dicas do Alquimista e desta vez as dicas serão sobre as abelhas e a possibilidade de criá-las em centros urbanos. Mas como assim? O alquimista enlouqueceu? Não, eu não estou louco, é que vamos compartilhar com vocês dicas para a criação de abelhas sem ferrão. Você conhecia ou já tinha ouvido falar dessas fofas? Cultuadas ao longo da história por diversas civilizações como símbolo de riqueza, trabalho ou de perseverança, pela forma como defendem seu território, as abelhas surgiram muito antes do homem, há mais de 100 milhões de anos. Podemos dizer que existem atualmente cerca de 20 mil espécies de abelhas e a mais conhecida delas é a Apis mellifera, devido à sua grande produção de mel. No entanto, podemos encontrar abelhas produtoras de mel no grupo das Meliponidae, embora, neste caso, se trate de um mel diferente, menos abundante, normalmente mais líquido, que é tradicionalmente usado para fins medicinais. A grande diferença entre esses dois grandes grupos de abelhas é a existência do temido ferrão das apis, que no caso das melipônias não existe. Mas existem outras diferenças, e uma delas, só para citar aqui para vocês, é a forma do nascimento. Enquanto a apis fabrica favos de mel para alimentar as larvas recém-nascidas, as abelhas sem ferrão, na sua grande maioria, constroem células de cria, onde se deposita uma porção de alimento e o ovo da rainha. Após esse processo, a célula é fechada e as larvas se desenvolvem ali dentro até o nascimento de uma nova abelha já formada. As abelhas apis melíferas que conhecemos não são nativas do Brasil. Elas foram trazidas de Portugal para o Rio de Janeiro pelo padre Antônio Carneiro em 1839. Da mesma forma, fizeram os colonizadores alemães, que em 1845 introduziram as abelhas europeias no sul do Brasil. Já as abelhas nativas do Brasil, que pouco conhecemos, somam mais de 1.500 espécies, a maioria delas solitárias. Porém, também somos ricos em espécies sociais, com destaque para as abelhas sem ferrão, que formam um grupo de mais de 300 espécies. No Rio Grande do Sul, temos em torno de 20 espécies conhecidas de abelhas sem ferrão, entre elas a jataí, a mirim, a tubuna, a limão e a arapuã, mais comumente encontradas na nossa região. Mas como nem tudo são flores, desculpem o trocadilho, nossas abelhas nativas sem ferrão estão ameaçadas por uma conjunção de problemas ambientais atuais. As alterações climáticas, as novas doenças, a poluição, a introdução de novas espécies em habitats, o plantio de culturas geneticamente modificadas e o uso inadequado de pesticidas são os mais impactantes para as espécies e colocam em risco a reprodução das plantas com flores, a produção agrícola, o equilíbrio ambiental, a conservação da biodiversidade e o nosso bem-estar. Através da meliponicultura, assim chamada a criação de abelhas sem ferrão, é possível que a comunidade dessas abelhas em decadência possa se reerguer. Pensando nisso, preparamos a quarta temporada, com várias dicas para a criação dessas abelhas, que, como falei no começo deste programa, podem ser criadas em centros urbanos, em casas ou até mesmo em apartamentos. Temos 3 pontos-chave que definem a importância das abelhas para o meio ambiente. O primeiro é a sua função na alimentação do planeta. De acordo com a ONG americana World Bee Day, as abelhas são responsáveis pela polinização de quase 3/4 das plantas que produzem 90% dos alimentos do mundo. 1/3 da produção mundial de alimentos depende das abelhas, ou seja, a cada 3 colheradas de comida,
uma depende da polinização. Isso sem levarmos em conta a produção de mel, que serve não apenas para consumo alimentício, mas para a preparação de remédios e cosméticos. O segundo ponto diz respeito à sustentabilidade agrícola. Ao posar de flor em flor, as abelhas usam os muitos pelos que possuem em seu corpo para coletar o pólen, que elas transportam depois para outras flores. Essa ação é chamada de polinização cruzada, e com esse processo, as abelhas misturam o material genético das plantas, garantindo uma maior variedade e maior resistência contra pragas e outros insetos. A polinização cruzada eficaz é muito importante tanto para pequenos agricultores quanto para os grandes. Tem um exemplo bem interessante para compartilhar com vocês. Na casa do meu amigo Carlos Leandro tem um pé de maracujá que no ano passado encheu de flores, porém foi atacado por algum inseto ou peste que as derrubava, não deixava o fruto se desenvolver. Na produção deste ano, apareceram as mamangavas, principal abelha polinizadora do maracujá. E adivinha o que aconteceu? Seu pé de maracujá carregou de frutos. Muito legal essa parte das abelhas. O terceiro ponto é o simples fato de que as abelhas estão ligadas à manutenção da biodiversidade. Se as abelhas sumissem do dia para a noite, muito provavelmente os ecossistemas entrariam rapidamente em colapso. A meliponicultura apresenta importância econômica, ambiental e social dentro dos diversos nichos e regiões onde ocorrem as abelhas, pois não necessita de cuidados intensivos e nem de grandes investimentos. A atividade, inclusive, pode ser desenvolvida por meliponicultores de todas as idades, como crianças e idosos. Além disso, várias espécies podem ser criadas em áreas residenciais, já que não apresentam risco de acidentes. No Dicas do Alquimista, quarta temporada, vamos abordar diversos aspectos da criação de abelhas sem ferrão, a meliponicultura, tais como a produção e colocação de iscas atrativas e acessórios, a produção de caixas especiais para este tipo de criação, os locais mais assertivos na colocação das iscas. Também ensinaremos como transferir da isca para as caixas, cuidados e manutenção do meliponário, que é o local onde você cria seus enxames. Além disso, abordaremos aspectos econômicos e sociais que envolvem este universo simplesmente fantástico. Se liga nas dicas dos próximos episódios do Dicas do Alquimista, temporada Abelhas Sem Ferrão, que você assiste nas redes sociais da TV Cultura do Vale, no Facebook e no YouTube. Valeu?